Você conhece a história de Catherine Mary Knight? A mulher que assassinou seu marido brutalmente? A primeira mulher australiana a ser condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Para entender melhor esse caso, temos que começar a contar a história de Catherine desde o início, pois acredito que tudo o que aconteceu ao decorrer de sua vida foram consequências de sua infância. Catherine foi criada em uma família cheia de problemas. Sua mãe se chamava Barbara Hogan e por um bom tempo foi casada com Jack Hogan. A família morava em Nova Gales do Sul, um estado localizado na costa leste da Austrália. Barbara e Jack tiveram 4 filhos antes que Barbara começasse a ter um relacionamento adúltero com Ken Knight. O mesmo era amigo de Jack. Quando Jack finalmente descobriu a traição de Barbara, não gostou nada e devido a isso o clima ficou tenso. Barbara e Ken se mudaram para o norte de Nova Gales. Barbara deixou para trás os 4 filhos que teve com Jack. Os 2 mais velhos continuaram morando com o pai e os 2 mais novos foram morar com sua tia em Sydney. Com o passar do tempo, Barbara teve 4 filhos com Ken. No dia 24 de outubro de 1955, Barbara deu à luz a gêmeas e uma delas era Catherine. Quando Catherine tinha 4 anos de idade, Jack, o ex-marido de Barbara, morreu. E por isso, seus 2 filhos mais velhos tiveram de ir morar com ela e com Ken. Ken era um alcoólatra violento. E segundo informações, ele estuprava Barbara cerca de 10 vezes por dia. Tudo indica que Barbara era muito sozinha. E por isso se abria com suas filhas. Contava a elas detalhes sobre tudo o que passava. Barbara contava também o quanto odiava os homens. Catherine contou que foi frequentemente agredida sexualmente por membros de sua família, exceto por seu pai. Contou também que isso aconteceu até ela completar seus 11 anos de idade. Catherine era uma jovem de poucos amigos. As únicas pessoas que eram próximas a ela eram sua irmã gêmea e seu tio Oscar Knight, que na época era um cavaleiro campeão. Em 1969, Catherine ficou arrasada quando descobriu que seu tio cometeu suicídio. Ela afirmou que seu fantasma a visitava frequentemente. Na escola, Catherine era solitária, e seus colegas diziam que ela era bem violenta, chegando até mesmo a agredir meninos. Com 15 anos de idade, ela deixou a escola. Não sabia ler e nem escrever. Mesmo assim, conseguiu um emprego como cortadora em uma fábrica de roupas. 12 meses depois, ela saiu para começar o que dizia ser seu emprego dos sonhos. Sonho esse que era cortar vísceras no matadouro local. Lá, ela foi rapidamente promovida a desossadora e recebeu seu próprio conjunto de facas de açougueiro. Em sua casa, Catherine pendurava suas facas sobre sua cama. Ela contou que as facas estariam sempre à mão caso a mesma precisasse delas. Esse foi o hábito que ela manteve até o dia de sua prisão, em todos os lugares em que ela viveu. Catherine teve uma história de relacionamentos tumultuados e violentos antes do infame assassinato de John Price. Ela foi casada várias vezes e esteve envolvida em vários relacionamentos abusivos e disfuncionais. O primeiro casamento de Catherine foi com David Kellett em 1974. O relacionamento foi marcado por violências domésticas e abuso. Eles tiveram 2 filhas antes do casamento terminar em 1980. O segundo casamento de Catherine foi com David Sanders em 1983. Este casamento também terminou em violência e abuso, levando à prisão de Catherine por agredir Sanders com uma frigideira. Ela foi acusada, mas recebeu liberdade condicional. Em 1991, Catherine engravidou de um ex-colega de trabalho chamado John Tilley e deu à luz no ano seguinte a um menino chamado Eric. O relacionamento deles durou 3 anos antes que ela o deixasse por um homem, com quem ela estava tendo um caso há algum tempo. Esse homem era John Price. Catherine era conhecida por seu temperamento violento e comportamento agressivo.
Ela teve vários confrontos e brigas com seus parceiros e conhecidos ao longo dos anos. Seus parceiros frequentemente relataram casos de abusos físicos e ameaças. Todos eles fugiram para longe. Isso acontecia quando eles já não aguentavam mais tantas brigas e maus tratos. Não era fácil escapar de Catherine, pois elas os perseguiam incansavelmente. A relação só acabava quando Catherine focava em outra relação, e na maioria das vezes ela sempre traía seus companheiros. John Charles Thomas Price era pai de 3 filhos quando conheceu Catherine. Divorciado, John supostamente era um cara incrível, apreciado por todos que o conheciam. Seu casamento com a mãe de seus filhos chegou ao fim em 1988. Enquanto sua filha de 2 anos permaneceu com a mãe, os 2 filhos mais velhos moravam com ele. Não pense você que ele era desavisado sobre a reputação de Catherine. Muito pelo contrário, ele sabia de tudo e mesmo assim ficou com ela. Em 1995, Catherine se mudou para a casa de John e, segundo informações, seus filhos gostavam dela. Na época, John estava ganhando bastante dinheiro trabalhando nas minas locais e, apesar das brigas, o início da relação era como flores. Catherine queria muito se casar com John, porém, ao que parece, ele se recusava. Em 1998, eles brigaram feio por sua recusa em se casar com ela. Com muita raiva, ela decidiu se vingar de John, fazendo John ser demitido de seu trabalho. John foi demitido do emprego que ocupou por 17 anos. Zangado, ele voltou para casa e a expulsou. Enquanto ela pegava seu rumo, os rumores de seu feito foi se espalhando pela região. Meses depois, eles reataram. Porém, dessa vez, ele se recusou em permitir que ela morasse com ele novamente. As brigas tornaram-se ainda mais frequentes, e a maioria de seus amigos não queria mais nada com ele enquanto eles permanecessem juntos. No início do ano 2000, John foi esfaqueado no peito por Catherine. Finalmente farto, ele a expulsou de casa. No dia 29 de fevereiro, ele parou no tribunal a caminho do trabalho e pediu uma ordem de restrição, na tentativa de mantê-la longe dele e de seus filhos. Na tarde do mesmo dia, John disse a seus colegas de trabalho que se ele não fosse trabalhar no dia seguinte, seria porque Catherine teria o assassinado. Seus amigos o aconselharam a não voltar para casa. Porém, ele tinha medo de que ela fizesse algo com seus filhos caso ele não aparecesse. Ao chegar em casa, John descobriu que Catherine havia mandado seus filhos para a casa de um amigo. John foi para a casa de seus vizinhos e só voltou para sua residência às 11 horas da noite para dormir. Mais cedo naquele dia, Catherine comprou uma lingerie preta e filmou todos seus filhos enquanto fazia comentários que depois foram interpretados como um testamento grosseiro. De noite, ela foi para a casa de John e viu que ele estava dormindo. Ela tomou um banho e acordou John para fazer amor. Após isso, ele adormeceu. No dia seguinte, pela manhã, um vizinho ficou preocupado com o fato de o carro de John ainda estar na garagem. E quando ele não chegou ao trabalho, seu empregador enviou um funcionário para ver o que havia de errado. Tanto o vizinho quanto o trabalhador tentaram bater na janela do quarto de John para acordá-lo, mas alertaram a polícia ao notarem sangue na porta da frente. A polícia chegou na propriedade e arrombou a porta. Lá eles encontraram o corpo de John sem vida e Catherine em coma, pois havia tomado uma grande quantidade de remédios. Ela o esfaqueou com uma faca de açougueiro enquanto ele dormia. De acordo com as evidências de sangue no local, ele acordou e tentou acender a luz, antes de tentar escapar enquanto Catherine o perseguia pela casa. Ele conseguiu abrir a porta da frente, mas foi arrastado de volta para o corredor, onde ele finalmente morreu após sangrar. A autópsia de John revelou que ele havia sido esfaqueado pelo menos 37 vezes, na frente e nas costas do corpo, com muitos dos ferimentos se estendendo a órgãos vitais. Algumas horas depois de tê-lo matado, ela o esfolou e pendurou sua pele em um gancho de carne na porta da sala de estar. Após isso, ela decapitou John e cozinhou partes de seu corpo, servindo a carne com batata assada, cenoura,
abóbora, beterraba, abobrinha, repolho, abóbora amarela e molho em 2 configurações na mesa de jantar. A cabeça de John foi encontrada em uma panela com vegetais. A panela ainda estava quente, indicando que o cozimento havia ocorrido no início da manhã. Catherine foi presa e posteriormente acusada de assassinato. Seu julgamento foi altamente divulgado devido à natureza cruel do crime. Durante o julgamento, a equipe de defesa de Catherine argumentou que ela sofria de vários problemas de saúde mental, incluindo transtorno de personalidade e transtorno de estresse pós-traumático, que eles alegaram ter prejudicado sua capacidade de controlar suas ações no momento do assassinato. No entanto, o júri não aceitou esse argumento e a considerou culpada. Em 2001, Catherine Knight se tornou a primeira mulher na Austrália a ser condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Seu caso continua sendo um dos crimes mais chocantes e perturbadores da história criminal na Austrália. Eu sinceramente não tenho palavras para descrever o quão medonho foi esse caso. Bom, vale lembrar que todas as informações ditas por mim sobre esse caso foram coletadas de sites de notícia. Diga para mim nos comentários se você já conhecia essa história. Deixe também sugestões de casos parecidos que eu trarei aqui para vocês. E ficarei muito grata se você deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.